Tudo bem com você aí de casa? Estamos iniciando mais uma semana de aulas remotas em língua portuguesa com a professora Tatiane Soares. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar todos os motivos para continuar ligadinha na gente. Começando com nossa mensagem de boas-vindas. As melhores jornadas da vida são aquelas que nos enriquecem por dentro. Sejam bem-vindos, alunos e alunas. Para a gente continuar aqui nossa jornada de conhecimentos, eu apresento para vocês o gênero de hoje, que vai ser reportagem. Trabalharemos os elementos estruturais e fluência. Nós vamos ver aqui hoje todos os elementos que compõem esse gênero maravilhoso que é a reportagem. Mas, antes disso, eu quero que você aí de casa sente, porque lá vem a história. A nossa hora da leitura. E eu trouxe para vocês hoje, como sempre eu trago, um livro maravilhoso. Dessa série que a gente está trabalhando com vocês, de pessoas muito especiais, pessoas diferentes que sentem essa jornada que vem de dentro e transformam um problemão em algo maravilhoso. Fazem aquele jogo do contente, de aproveitar e conseguir visualizar o que tem de bom mesmo sendo algo ruim. Então vamos lá? O nosso livro de hoje chama O Menino que Escrevia com os Pés, que é escrito por Karina Alves e ilustrado por Rony Boom, que vocês já conhecem aqui das histórias que eu trago para vocês. Vamos iniciar nossa leitura. Era uma vez um menino que morava num bairro simples do Rio de Janeiro. O nome dele era Tico. Ele era realmente um tiquinho de gente, pequeno e magrinho. Ele estudava e, quando saía da escola, ajudava seu pai na oficina mecânica. Depois, os dois iam para casa jantar e encontrar sua mãe e seus irmãos mais novos. O Tico era adorado no seu bairro. Tinha muitos amigos. Ele fugia da oficina de seu pai para brincar na rua com eles. E jogavam bola, queimada, peteca, pique-esconde, até que seu pai o chamava para ajudá-lo nos concertos. Uma vez na oficina, ele encontrou uma bicicleta, da qual ele caiu várias vezes, até encontrar o equilíbrio e começar a pedalar, pedalar, pedalar pelas ruas, todo feliz. Um dia, Tico foi para uma festa de rua e seus amigos estavam estourando bombas. Seus pais já tinham dito para Tico não brincar com fogos de artifício, mas, mesmo assim, Tico soltou bombas na festa e sofreu um grave acidente. O explosivo que ele soltou estourou em suas mãos, machucando seus braços e suas mãos. Tico foi levado para o médico, mas não teve jeito. Ele teve suas mãos e parte de seus braços amputados por causa do acidente que sofreu. Que tristeza, hein? Naquele momento, parecia que o mundo tinha acabado para Tico e seus pais. Mas eles voltaram para casa e retomaram a rotina, fazendo as adaptações necessárias para continuar a vida. O menino encontrou muitas dificuldades para levar uma vida plena na escola, em casa, entre os amigos e em suas atividades diárias, como se vestir, comer e brincar. Aos poucos, contudo, ele adaptou sua cadeira e foi desenvolvendo habilidades com seus pés para atividades que fazia antes com as mãos. Na escola, Tico aprendeu a escrever com os pés e, para treinar a caligrafia, ele escrevia cartas para Deus todos os dias. Diante de tanto esforço, ele superou esse obstáculo e, pouco tempo depois, já escrevia muito bem com os pés. E não parou de ajudar seu pai na oficina. Passou a fazer pequenos reparos com os pés e foi aprimorando seu novo gesto motor. Também não parou de andar de bicicleta. Ele colocou um cano no lugar das mãos para conseguir se equilibrar. Já adolescente, Tico foi convidado para fazer parte de uma equipe de esporte adaptado. Ele experimentou a corrida no atletismo, participou de competições, até que conheceu um grupo de atletas de paracanoagem. Ele teve tanto interesse na modalidade que foi assistir um treino. O professor o convidou para remar, mas ele, muito tímido e sem entender como remaria sem as mãos,
ficou pensativo. Com criatividade, o professor e sua equipe experimentaram vários tipos de adaptações para ajudar Tico a remar. Foram adaptando até encontrar a melhor prótese para Tico, o que o motivou na prática de esporte. Tico teve vontade de desistir, mas ao ver tanto empenho da equipe, resolveu continuar e persistir no esporte. Ele se apaixonou pelas águas e, inquieto, foi conhecer a natação e começou a nadar. Sua família o apoiava muito e lhe dava muito amor. Parecia um peixe de tão leve que era, as pessoas ficavam impressionadas com sua desenvoltura nas águas mansas de uma piscina. Sua família o apoiava muito e lhe dava muito amor. Tico se sentia amado e forte. Tico tomou gosto pelas braçadas e não queria mais sair da piscina. Começou a nadar todos os dias em um clube que era muito distante de sua casa, mas ele não desistiu. Após treinar muito, Tico se tornou um dos melhores atletas do Brasil na natação. Ele percebeu que desistir não era o melhor caminho e optou por seguir em frente. Tico mostrou para o mundo que a deficiência física poderia ter dado outro rumo para a sua vida, mas ele escolheu o caminho da persistência e lutou duramente diante de todos os obstáculos encontrados contra preconceitos, contra a exclusão, e mostrou que o mundo pode ser um lugar melhor e que as pessoas com deficiências precisam apenas de oportunidade e acessibilidade. A acessibilidade na atitude das pessoas em enxergar valor no que é diferente. Tico continuou os estudos e ainda pratica esportes. É um grande exemplo de superação. Entusiasmado, nunca acreditou que aquele acidente o deixaria de cabeça baixa e com muita força de vontade percebeu que por meio do esporte podia viver melhor. Deixou de ficar em casa sem fazer nada e desanimado e resolveu ir à luta. Começou a se movimentar. O esporte mudou sua vida e melhorou sua qualidade de vida. Hoje ele treina para chegar às competições internacionais, se espelha em atletas veteranos e acredita que pode mudar sua história ainda mais. Esta é uma parte da história desse atleta que teve sua vida marcada pelo esporte, mas seu maior objetivo não é apenas conquistar medalhas, mas também conscientizar o mundo de que a vida é possível para quem é diferente, que respeito ao próximo pode proporcionar uma vida plena. Gostaram da história? Tenho certeza que gostaram. Tenho certeza que agora, depois de todas essas histórias que eu trago para vocês de pessoas que são diferentes, mas que conseguem superar todos os desafios, que passam aí pela vida e transformá-los em algo positivo, você também aí de casa fica com um gás bem maior para estudar e continuar essa jornada do conhecimento, buscando aí de dentro esse poder para estudar e ser o melhor da sua classe, tá bom? E agora vamos continuar essa jornada do conhecimento com o nosso gênero em foco, que eu já falei para vocês que é reportagem. Vamos conhecer esse gênero, vamos saber aqui tudo que nós precisamos saber no 5º ano sobre esse gênero? Então, mas o que é reportagem, professora? Vamos lá saber o que é reportagem? Reportagem é um gênero textual jornalístico com características próprias, que tem por objetivo transmitir informação para os receptores. Mas, professora, na semana passada você falou que o texto informativo científico também tinha o objetivo de transmitir, de informar. Sim, ele também tem, mas o texto informativo científico, ele informa sobre fatos de saúde, fatos científicos. E a reportagem, ela engloba tudo, dependendo de como seja a reportagem. E é algo bem mais profundo, mais detalhado, vai a fundo aí nos problemas e ela conta com a participação de vários elementos que estão na notícia, que estão na entrevista, porque a reportagem ela é tudo isso junto, tá bom? A reportagem é marcada por uma estrutura textual maior, como eu acabei de falar, e mais detalhada. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Lógico que ela também tem pesquisa. O repórter ele tem que pesquisar para poder tratar daquele assunto. Ela tem também outros elementos que não estão dentro da sua estrutura tradicional, mas a gente vai falar disso já já. Apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo. Sim, refletindo o juízo de valor do repórter. Uma vez concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio, internet e outros. Entenderam o que é reportagem? Vamos passar agora para as características desse gênero. Em relação à linguagem na reportagem, apresentada na reportagem, ela deverá ser clara,
culta, objetiva e direta. Ela também não tem gírias, não tem palavras de baixo calão, tá? O texto predominantemente informativo. O objetivo principal da reportagem é de informar. Dependendo da reportagem, ela informa fatos diferentes, mas o objetivo principal é informação. Material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos. Objetivo do gênero jornalístico notícia, porque a gente sempre confunde aí notícia com reportagem, mas notícia sempre é pequenininho, reportagem é bem longo. Por isso que ficou bem difícil para a gente trazer textos para vocês aqui. Nós trouxemos pedacinhos de reportagem e sempre vou estar falando para vocês que é bem mais longa a história, mas não dava para a gente trazer ela na íntegra porque reportagem é mais longa, tá? Polifonia, que é polifonia. Bom, nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, por isso polifonia, várias vozes, sejam entrevistados, testemunhas, especialistas, documentos reunidos, entre outros, tá bom? Agora vamos para tipos de reportagem. Nós temos as reportagens expositivas, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial. Nós temos as reportagens opinativas, que na minha opinião são as melhores, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter, ele vai, de certa forma, influenciar a população. E interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Temos esses três tipos, que são os que vamos estudar no 5º ano, tá bom? Estrutura da reportagem. Eu apresento a vocês aqui uma estrutura tradicional. Logicamente que eu vou mostrar reportagens que vão ter mais elementos ou menos elementos. E quando tivermos mais, eu vou orientá-los dentro da reportagem. Mas nós temos na reportagem o título ou manchete, é o nome do texto, tá bom? Nós temos o subtítulo ou título secundário, complementa o título principal e apresenta mais informações, ainda que breves, sobre o que será encontrado no texto. E, às vezes esse subtítulo ele vem em cima e não apresenta uma informação mais abrangente, não. Mas vocês vão ver reportagens assim hoje aqui. Lead ou lead, no jornalismo a lead é o primeiro parágrafo do texto, no qual são apresentadas as principais informações da matéria, fornecendo um panorama aos receptores. Lead quer dizer no português conduzir. Então a lead ela vai conduzir você para a reportagem, para o assunto que vai ser tratado na reportagem. É um elemento muito importante da reportagem, mas às vezes ele não vem dentro da reportagem, tá? E o corpo do texto, que é o desenvolvimento da reportagem. É tudo que vocês vão absorver de conhecimentos da reportagem, tá bom? Todo mundo ficou aí satisfeito com a teoria do nosso gênero reportagem? Vocês vão estudando durante a semana, a gente tem 2 semanas desse gênero, vai dar para aprender direitinho. E agora eu trago para vocês um exemplo de reportagem. Aqui a gente não tem atividade, eu vou mostrar para vocês uma reportagem bem completinha, que tem inclusive elementos que não tem lá nos elementos tradicionais que eu mostrei para vocês. Aqui vocês estão vendo na telinha a manchete da reportagem. O que diz aqui? Por que a cebola faz rir em Santa Catarina? É o título, manchete ou título da reportagem, é o nome da reportagem, tá bom? Aqui, nesse primeiro parágrafo, a gente tem o quê? A lead. Vejam que ela não está destacada, não está em itálico, negrito, porque nem sempre ela vem assim, tá? Mas nesse primeiro parágrafo aqui, a gente tem as informações aí principais do que vai ser tratado dentro da reportagem. Aqui nós temos o corpo da reportagem, onde ela se inicia, tá? O desenvolvimento do que foi falado ali na lead, tá bom? E aqui, professora, essa partezinha que tá aqui, ó, bem destacada, com uma cor diferente, sabe o que é isso aqui? Aqui é a opinião, entrevistas com especialistas. O que os especialistas estão falando a respeito do título? Porque a cebola faz rir em Santa Catarina. Pessoas especializadas nesse assunto. E fica aqui porque às vezes você já leu a reportagem e quer só relembrar o que um especialista, a opinião do especialista em relação a essa reportagem. Você vai lá no que está entre aspas e destacado para você relembrar da opinião desse especialista, tá bom?
Continuando aqui, a gente tem fotos ilustrativas, como vocês estão vendo aqui, ó. Fotos ilustrativas dentro da reportagem. Geralmente elas vêm com muitas fotos, algumas não, mas geralmente vêm. O intertítulo, gente, ó, que são, como o nome já diz, os títulos entre a reportagem, tá? Tem o título principal, que é a manchete, mas tem os entretítulos, que é para poder dar pausa aí dentro da reportagem, você descansar um pouquinho e continuar lendo a reportagem. Aqui a gente tem outro destaque, mas esse aqui agora não é de um especialista, mas de pessoas interessadas no assunto, que estão participando diretamente aqui desse assunto, mas a gente está mostrando só a estrutura, não vamos ler a reportagem, tá? Continuando, a gente tem o quê? Infográficos, que são imagens com gráficos, para tornar assim mais de fácil entendimento para o receptor ou para o leitor, tá? Aqui tem a explicação, a classificação aqui em relação aos tamanhos da cebola, são vários tamanhos divididos em classes, tá bom? E temos os gráficos, enfim, tabelas, exemplos, que geralmente vêm em reportagens também, tá, gente? Eles vêm dentro da reportagem para poder deixar também mais fácil a compreensão, para as pessoas conseguirem localizar direitinho e entenderem do que está tratando a reportagem, se ela tiver a necessidade de gráficos de percentual, tá? E aqui a gente termina esse exemplo de reportagem, espero que tenham entendido em relação aos elementos. O conteúdo da reportagem não vai interessar muito para a gente agora nesse momento, beleza? Então, depois dessa teoria toda, a gente vai fazer aqui bem rápido a hora da atividade. Trouxe para vocês, primeiro as habilidades, que é que a gente vai trabalhar hoje aqui, identificar e reproduzir em reportagens, manchetes, lead, corpo de reportagem simples para o público infantil, tá? Aponte os seguintes elementos na reportagem ao lado. Então vamos lá, eu quero que vocês aí de casa olhem para a reportagem sem ler e localizem título, lead e corpo do texto. Vocês estão olhando aí para a telinha, estão conseguindo ver? Eu não vou dar um tempo extenso para vocês não, porque o nosso tempo aqui ele é precioso, é bem ouro, sabe? Mas aqui vocês conseguem visualizar esse primeiro aqui, ó, deixa eu ler. O uso de celular e tablets deve ter regras estabelecidas pelo colégio. Aqui seria o quê? O que vocês acham que é aqui? E aqui? Aqui diz assim, pais devem conhecer as regras da escola sobre o uso pessoal de aparelhos eletrônicos em sala de aula e estimular o uso pedagógico da tecnologia em casa. E aqui é o corpo do texto. Será que é? Bom, aqui é o título, que eu li primeiro, é o nome da reportagem, certo? Manchete. A lead, que vai aqui dar um resumo do que vocês vão encontrar na reportagem, tá? O principal da reportagem, e o corpo do texto, que é o desenvolvimento da reportagem. Tenho certeza que você aí de casa acertou. É muito simples você identificar os elementos da reportagem, principalmente depois de uma teoria que acabamos de estudar, não é verdade? Nosso próximo texto, pensa rápido e fala bem alto aí de casa o nome de cada parte dessa reportagem. Pensou bem alto? Para a gente dizer os elementos da reportagem, a gente não precisa ler a reportagem, tá? Próxima aula vocês vão ver que precisa ser lido, porque aí a gente vai ter que ler mesmo a reportagem. Aqui a gente tem de azul, produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. O que seria aqui, hein, gente? O que vocês acham que é? Já gritaram aí de casa? Pode gritar bem alto. Título, que é a manchete, tá? Manchete ou título. Lembram que eu falei para vocês no início da aula? Pois é. E aqui, o que seria aqui? A terra produz alimentos suficientes para todos os habitantes, apontou um estudo realizado pela Universidade de Minnesota em parceria com a Universidade McGill. A pesquisa mostrou que, com a produção atual, daria para alimentar 10 bilhões de pessoas, sendo que a população do planeta é de apenas 7 bilhões. Apesar de haver comida suficiente para todos, mais de 795 milhões de indivíduos passam fome ao redor do mundo. De acordo com o World Food Programme, os 6 fatores que mais contribuem para esse cenário são pobreza, falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, guerras, aumento dos preços dos alimentos e desperdício. Ao todo, estima-se que 1/3 da comida produzida para consumo humano seja desperdiçada todos os anos. Em outras palavras, isso significa que 1,3 bilhão de toneladas vai para a lata de lixo. No Brasil, 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Com essa quantidade, mais de 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas.
e temos aqui um infográfico também. Aqui a gente tem o corpo do texto, que é o desenvolvimento da reportagem, e aqui a gente tem um infográfico. Olha só como eles aparecem, mas está faltando alguma coisa, a lead. Mas eu disse para vocês que às vezes ela não vai vir na reportagem, não foi? Então é isso. Esses são os 3 elementos que a gente encontrou nessa reportagem, tá? Estrutura da reportagem. Vamos lá, de novo, com uma reportagem para vocês ficarem assim, bem experts nessa habilidade de encontrar os elementos da reportagem dentro de uma reportagem, tá? Aqui nós temos o quê? Você aí de casa com certeza já gritou que aqui é a manchete, é o título, tá? E aqui, o que é? Essa eu tenho certeza que vocês não vão acertar. Mas eu vou dizer para vocês, é o subtítulo. Aqui, como vocês sabem, Covid-19 é um assunto é um tema assim bem amplo. E nessa reportagem não vai tratar especificamente da doença, do problema, mas do que ele gerou para as pessoas que trabalham aí com empresas, para os empresários, para as pessoas que são contratadas, tá? Aqui a gente tem a manchete, que é principal e abrangente, que carrega um subtítulo. Aqui nós temos a lead, que está sempre nos primeiros parágrafos de textos jornalísticos, contém as informações mais importantes e pode ser considerado uma espécie de resumo da reportagem, tá? E depois, o que a gente tem aqui é o corpo do texto, tá? Próxima reportagem, vocês conseguem visualizar aqui em cima, que aqui é o quê? O título da reportagem, tá? É possível fazer uma poupança de vida. E a gente fica imaginando, poupança de vida, poupança tem a ver com dinheiro, será que é isso? Mas a lead diz assim pra gente, cardiologista do Hospital Albert Einstein, afirma que é possível mudar hábitos para planejar um futuro mais saudável e evitar várias doenças. Aqui a gente descobre que não tem a ver com dinheiro, mas com saúde. A lead nos fornece aí o principal que vai ser desenvolvido na reportagem. E aqui o corpo do texto. Atentem também, ó, para esse bonitinho que fica aqui no final, que é o suporte, onde ela é encontrada, que é muito importante também, tá? Jornal Folha de Londrina. Vamos lá. Aqui nós temos outra, que é peixes-boi serão monitorados via satélite, tá? Aqui, gente, nós temos esse primeiro, que é o título, ou a manchete, tá? Temos aqui também o corpo do texto, que vai desenvolver, vai dizer para vocês o que é isso, peixe-boi, vai ser monitorado via satélite. A gente vai entender isso no desenvolvimento da reportagem. Mas eu tenho aqui também, que eu não cliquei para vocês, uma fotografia com a legenda, peixe-boi está ameaçado de extinção, a gente já consegue aí perceber porque que ele vai ser monitorado. E também a gente tem esse box informativo. Nesse box, gente, nós vamos visualizar informações sobre o peixe-boi, tamanho, reino, peso, tá? É só ler. Mas nossa pergunta é, além das informações sobre o monitoramento do peixe-boi, a reportagem apresenta informações sobre o animal protegido. Em que parte do texto ela faz isso? É no título? Não. É na legenda? Também não. É no corpo do texto? É onde? Em um box informativo que você prestou atenção na minha explicação e com certeza disse a resposta aí em casa. Os boxes informativos, eles vêm com essas informações adicionais em relação ao que está sendo tratado na reportagem, tá? Segunda questão, onde a reportagem foi publicada? Para quem ela foi escrita? Lá embaixo, vocês viram que eu falei na primeira reportagem que tem o suporte de onde ela foi tirada, onde ela foi publicada. Nós tratamos aqui no início que nossas reportagens hoje seriam para o público infantil, dentro da nossa habilidade. Então vamos lá. É na Universidade Federal de Pernambuco para universitários? A gente exclui porque não é para universitários. Na Universidade Federal de Pernambuco para crianças? Não, porque essa informação não tinha lá na fonte. No Jornal Joca para crianças, porque é um jornal específico para elas, ou na Universidade Federal do Rio Grande para crianças? No Jornal Joca para crianças, que é uma revista específica somente para crianças. Você pode ver aí no Google e começar a ler, tá? E nosso último texto da aula de hoje é reportagem do quilombo ao quilombola. Aqui a gente tem o título, que é a manchete, e aqui bem grande a gente tem a
A lead, muito bem. E essa daqui, ela veio de uma forma diferenciada, né? Com certeza o objetivo é destacá-la para você ler e ver se você se interessa pelo que vai ser tratado aí dentro da reportagem. E aqui a gente tem o corpo de texto. Essa reportagem é bem maior, não deu para a gente trazer ela toda, então a gente trouxe aqui esse pedacinho, tá bom? Que a gente não vai ler agora também. E uma fotografia com uma legenda mostrando aí a comunidade quilombola lá na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Depois vocês vão entender na próxima aula a história dessa entrevista ou dessa reportagem do Quilombo ao Quilombola, tá bom? Questão: o trecho que aparece entre o título e o primeiro parágrafo da reportagem é chamado de lead. Tá afirmando. Vamos reler. Agora a gente vai ler do Quilombo ao Quilombola. Quilombola, você já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? Lendo-a em voz alta, você vai ver que ela é gostosa de pronunciar e que parece com outra que você talvez já tenha ouvido. Quilombo, um termo usado no tempo em que o Brasil era um império para falar das comunidades de negros fugidos da escravidão. Hoje não temos mais imperador nem escravos, mas os quilombolas, aqueles que pertencem às comunidades negras rurais remanescentes dos quilombos, estão aí e têm novas histórias para contar. Você conhece as comunidades quilombolas? Eu conheço. Bom, o que é apresentado nessa lead? Vamos à resposta? A lead apresenta ao leitor as palavras quilombola e quilombo e seus significados, tá? Já dando aí um norte do que vai ser tratado na reportagem. Nessa reportagem, a lead aparece em itálico, ou seja, com um destaque diferenciado do restante do texto. Por que isso ocorre? Para destacar a informação apresentada e chamar a atenção do leitor, para que ele possa se interessar ainda mais pela reportagem, tá? E agora, nós chegamos ao fim da nossa aula com a hora da fluência. Nesse primeiro bloco, vocês vão receber esse texto, Batalhão do Bem, já devem ter recebido na plataforma, nos grupos de WhatsApp aí do professor ou professora de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura silenciosa desse texto, aquela em que a gente lê só com os olhinhos. Vocês podem, inclusive, cronometrar quanto tempo que vocês levam para fazer essa leitura silenciosa. E depois, quando vocês forem orientados a fazê-la em voz alta, vocês também cronometram e veem a diferença, se vocês leem mais rápido somente com os olhos ou se vocês leem mais rápido ouvindo a voz de vocês. E também digam para o professor ou professora de vocês se vocês conseguiram absorver o conteúdo direitinho lendo apenas silenciosamente, tá bom? Agora vocês vão beber uma água, ir ao banheiro e eu tô aqui esperando vocês para a gente continuar a nossa aula, tá bom?